Seja muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme. Vamos começar mais uma entrevista e hoje eu tenho um grande prazer de receber um professor das antigas, né, do meu ensino médio, na época de COC, né, quando eu era jovem, o Gustavo Miragaia, né, para a gente conversar um pouco sobre o movimento anti-vacina, né, que é algo que discutir que algo que está em pauta, né, não deveria, porque é um negócio tão retrógrado, mas infelizmente está, então por isso a gente precisa debater, né? Então é isso, pessoal. Gustavo, antes da gente começar aqui, por favor, se apresente. Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer imenso estar aqui junto com o Guilherme, junto com toda essa audiência aí. Vi que o canal é bastante movimentado, uma satisfação imensa, uma satisfação muito grande estar aqui junto a vocês, tá? Sou professor de História, trabalho tô nessa toada aí há 21 anos, já sou chamado de das antigas, mole? O tempo chega para todo mundo. Vai chegar para mim também. Chega para todo mundo, não tem jeito. E é uma satisfação rever um ex-aluno, né? Que formou-se numa área próxima à minha, ciências sociais, e agora fazendo história, né? Muito bacana, muito legal estar aqui. Espero contribuir para um debate, para uma discussão. Espero trazer dúvidas. Eu sou um cara que semeio a dúvida. Então, espero trazer questionamentos, espero contribuir para isso, deixando uma série de indagações aqui. Vamos ver se eu consigo, vamos ver se eu vou me sair bem aí nesse momento junto aí. Beleza, professor. Então vamos começar. Primeira pergunta que eu faço aí para você é ao que se deve esse tipo de movimento, como os movimentos antifacina? Bem, eu, como sou um professor de história, né? E eu tive uma professora na faculdade, já que a gente está falando das antigas, uma professora a quem eu tenho muito carinho, que é a professora Maria Januária. Ela chegava para a gente na faculdade e dizia sempre assim: olha, não se esqueçam, história sempre é processo, né? História sempre é processo, né? E isso ficou muito claro para mim, isso era muito forte para mim, tá? Essa ideia do processo, né? Do que se deve a tudo isso, né? Não tem como não compreender esses tipos de movimentos, não só esse, como o terraplanismo e outras manifestações, dentro do processo da polarização que existe hoje, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, você tem um processo de polarização em escala global, tá? E aí, o que acontece? Esses movimentos, eles ganham uma conotação de alguns agrupamentos que se fortaleceram dentro de todo esse processo, que ganharam voz a partir do momento das redes sociais e que ganharam aí visibilidade e impacto dentro da questão da sociedade. Aquilo que ficava sendo conversado num boteco, aquela conversa despretensiosa, aquilo que a gente muitas vezes levava com humor e que não trazia grandes problemas, né, grandes impactos, ele agora ganhou uma dimensão muito maior, porque não que as redes sociais, primeiro, elas não são uma novidade, se a gente pensar, né? Rede social é uma coisa que sempre existiu, né? Uma rede de pessoas que se comunicam, mas a tecnologia empregada a elas a partir do desenvolvimento da internet e isso dentro de um ambiente de polarização ganha uma dimensão extremamente interessante e diferente, porque ela ganha uma potência diferente. Então, a gente tem que entender que, olha que interessante, do outro lado, uma galera que se diz pró-ciência, então se polarizou dentro dessa perspectiva, né? Se polarizou as ideias dentro desse ambiente. O que mostra que, na verdade, o conhecimento ele nunca é neutro, né, Guilherme? Que é um grande equívoco que se tem de imaginar que a ciência seja neutra, que o conhecimento seja neutro. Não tem neutralidade. Eu não sou professor de química, mas pelo que eu lembro lá do ensino médio meu, que se o seu é antigo porque tinha eu, imagine o meu, quão antigo não era, né?
Então, mas eu lembro, se não mudou nada aí, neutro é pH 7, não é isso? Então, assim, o conhecimento ele não é neutro. O conhecimento ele é feito por alguém, ele é feito para quem, ele é feito por quem e para quê, né? Então, são questões que a gente tem que entender que nunca foi neutro. Nunca foi neutro. Marx ele tem uma fala falando interessante sobre o cientificismo do século XIX, abre aspas para ele, quando ele diz: a ciência é o apanágio da classe dominante. Sim. Professor, uma coisa que me chama muita atenção, né, nesses movimentos antifascina, principalmente aqui no Brasil, é o escândalo, né, de corrupção em torno da compra das vacinas, né? O Bolsonaro, que fez um monte de discurso, né, da vacina, que a vacina é virar jacaré, que a vacina aquilo, agora se vê Da encontrado China, né? da China, né? Se vê encontrado um monte de denúncias de corrupção, né, do seu governo. E, assim, do pouco que eu tenho conhecimento, né, corrupção e esses movimentos de antifacina sempre andaram juntos, né? Inclusive, né, teve até aquele cara que fez aquela pesquisa, né, do Lancet, né, falando que a vacina, né, tá um tipo de doença que agora fugiu a memória e que e aí você foi ver que o cara estava envolvido em um monte de maracutaia. Como que você enxerga isso? Então, quando veio aquela declaração dos irmãos Miranda, né, que é para se averiguar, né? Não dá para a gente ser taxativo e dizer é ou não é, né? Na verdade, é uma coisa que até conversei com um outro professor amigo meu. Falei assim, puxa vida, né? Aos 41 anos, não me permito mais a ideia de cair em devaneios, né? E no fundo, eu tinha a convicção de que o bolsonarismo, dentro dessa manifestação do neoconservadorismo que se estabelece no Brasil, e ele é a figura que representa a isso, né? Ele era um cara retrógrado, ele era um cara arcaico, né? E eu achava, sinceramente, que ele era um cara movido pela ideologia, sabe? Pela ideologia. Ele não vai se vacinar, ele não tem interesse e tudo mais. Ele representa um pensamento, uma palavra que é muito utilizada, né? Obscurantista, né? Mas aí, quando veio aquilo, parece como um véu de noiva, né? Aquilo se desfez, né? Aquilo caiu, aquilo ruiu, né? Por quê? Porque a partir do momento que essas denúncias são feitas e vai se averiguando, e ontem até, a gente está falando hoje dia 13, tá? Não sei quando que vai para o ar. Ontem, após sair de uma reunião lá no Supremo, ele disse que recebeu uns papéis mesmo e passou para frente, né? Hoje até saiu uma matéria ali sobre o envolvimento da primeira-dama, da Michele. Ou seja, por detrás daquele discurso haviam os interesses mais antigos relacionados a questões de problema muito sérios no Brasil, ligados à corrupção, né? O que desmantela bastante, né, o discurso da moralidade que impulsionou a candidatura do atual presidente da República, do Jair Bolsonaro, né, onde tudo aquilo que ele disse que ele ia fazer, além de não conseguir fazer. Por quê? Porque, presta atenção, Guilherme, não é somente um processo anti-vacina que você tem no poder. É um grupo de pessoas que não sabe nada sobre nada. Estamos com problema de água, que agora eu sei que não é o tema, mas só para a gente fazer por analogia, tá bom? Se você me permite aqui. Crise hídrica, que gera um impacto à questão energética. Coincidentemente, foi liberado aí, não sei se você viu nas manchetes de hoje dos jornais, falando sobre privatização da Eletrobras, né? E aí o pessoal lá conversando, puxa, a gente precisa criar um sistema para fazer o pessoal gastar menos energia. Pô, o que você acha que não devia fazer de... vamos mudar a hora. Poxa, mas o horário de verão foi criado por Benjamin Franklin. Não sei se você sabia dessa história. Foi o Benjamin Franklin que criou lá em 1700 alto. Então parece que eles estão descobrindo o mundo agora.
Parece meu filho de 10 anos que chegou, e a gente é fanático por futebol, sabe? Falou, ô pai, você já ouviu falar de um jogador chamado Careca que jogava no São Paulo? Falou, porra, é claro que eu vi, né? Eu vi ele jogando, filho, né? Que tá descobrindo o mundo agora, sabe? Então, assim, existem coisas básicas. Eu me recordo, só por analogia, quando ele teve um entreveiro, até por sinal foi extremamente indelicado, com o governador do Maranhão, o governador Flávio Dino, do partido agora do PSB, né? A época do PCB. Aí ele disse, na época PCdoB e hoje PSB, não é isso? Isso. E ele chegou e falou assim, eu não vou mandar dinheiro para esse Paraíba, né? Que mostra um despreparo, um tiozão do churrasco, como o pessoal gosta de falar aí no popular, né? Daí o pessoal falou, mas não, você não pode, você tem que mandar dinheiro para ele, porque faz parte do Estado, o que o Estado faz, o que o Estado não faz, você não escolhe. Essa ideia de política dos governadores, tá? Para quem estiver assistindo aí, era uma relação promíscua entre o poder federal, estadual e municipal, que existia lá na Primeira República, ou República Velha, como você quiser chamar. Não é assim, né? Então, assim, é uma galera que não tem um entendimento, uma compreensão do que é a dinâmica e a complexidade do que significa um Estado, né? É igual quando o pessoal fala assim, não, porque o Supremo decidiu que são os Estados. Eu falei, nossa, isso é uma coisa básica. Nas aulas de Sociologia Política, quando a gente aprendia sobre teoria do Estado, ô, Guilherme, o que o professor falava? A Constituição de 88 optou por um pacto federalista, onde as obrigações educacionais, de saúde, recebem repasse da União, mas são geridas pelo poder estadual ou municipal, de acordo com... Poxa, só pegar o livro do Maluf, que é o grande nome aí de teoria geral do Estado. Então, assim, você vê uma galera, como meu filho de 10 anos descobrindo futebol agora, 10 não, 12, né? Descobrindo, não ficar bravo, descobrindo futebol agora, apaixonado, é uma galera descobrindo coisas básicas, sabe? Inclusive a corrupção do governo, inclusive que não existe salvador da pátria, né? Talvez Sim. esse processo de maturação ele tem aqui um impacto interessante de coisas simples, de como funciona o Estado, como funcionam as questões, como funciona a compra, né? Por exemplo, a gente sempre está aprendendo. Eu nunca vi falar na minha vida de invoice, né? Descobri isso na CPI lá com a fala do irmão do deputado, acho que é Luiz Miranda, né? Sim. Além dessa questão da vacina da Covid, né, a gente vê, né, a gente está acompanhando que a queda da taxa vacinal para outras doenças, né, que era comum, né, se vacinar, está caindo também, né? Inclusive, isso é uma informação que uma médica, que inclusive já apareceu aqui no canal, passou. Como que você analisa isso? Então percebamos, né, que o atual cenário político ele é resultado, lembra da história ser processo? Uhum. Ele é resultado de, né? Ele é resultado de. É um movimento que se tem e que se desenvolveu. Que daí eu entro no Guilherme. Não é uma coisa anticientífica, por incrível que pareça. Porque vamos ver, vamos ser historiador aqui um pouquinho, vamos ser chato, vamos ter um momento chato aqui da entrevista, né? Essa ideia de pensamento racional nasce lá na Grécia Antiga, né? Lá na Grécia Antiga. Não à toa, Alexandre, quando domina a Grécia, incorpora aqueles valores gregos, funda o helenismo, ele constrói o farol de Alexandria, onde ele simboliza a luz, né? É um farol, que era uma enorme biblioteca, que queria iluminar o mundo. Tem toda uma questão metafórica, né? O momento posterior a isso é um momento chamado de Idade Média. E posterior à Idade Média, a Idade Média ela se finda lá na Europa, né? O feudalismo, que é um período ali daquele contexto, não vou ficar me alongando muito aqui, ele se finda com o quê? Com a Renascença. Então, lá no século XV, uma série de homens, e aqui, infelizmente, são homens mesmo, indivíduos do sexo masculino, por uma série de questões,
tá? As mulheres foram amplamente silenciadas, mas isso é um outro podcast, tá? O que aconteceu? Eles desenvolveram uma forma de pensar, queriam resgatar esses valores científicos ainda não, esses valores racionais e tudo mais. Só que o interessante é que esse racionalismo, ele nasce grudado com uma ideia de humanismo. Ele nasce linkado, usar um termo de hoje, com a ideia do quê? De pacto civilizatório. Então ele não nasceu dissociado. A ideia daqueles pensadores, daquelas pensadoras poucas, silenciadas, mas fica para outro podcast isso, eles ficam o quê? Eles estão o quê? Eles estão sustentados em melhorar a vida humana. Certo? Obviamente, nós sabemos muito bem que muito se melhorou, mas longe daquilo que se idealizava. O iluminismo, ele é uma continuidade desse processo. E, de novo, se você pegar os pensadores iluministas, que vão dar um impulso muito forte ao pensamento científico, de novo, eles usam um termo, olha que interessante, felicidade. Isso está contido em vários pensadores iluministas. Eles vendem a ideia da felicidade. Tá? Quando veio o século XIX, o positivismo, o utilitarismo, outras formas de pensar, a ideia de humanidade ela se perde. A ideia de trato civilizatório, de melhorar a situação humana, ela se perde. Porque quando a máquina foi inventada, se a gente for lembrar e associarmos aqui com a arte, ela foi inventada dentro de uma ideia de, aspas, libertar o homem da escravidão do trabalho. Essa era a ideia. Então era a ciência em favor do ser humano, certo? Para promover aí uma nova Hélade, uma nova Atenas, o ócio de novo ia acontecer. Mas o que aconteceu? Como ela não é neutra, a máquina. Porque a máquina não é o problema, né? Mas ela não é neutra. Porque ela foi feita por alguém, para alguém e por um motivo específico, né? Quando ela é incorporada por um sistema que não privilegia o ser humano, o que acontece? A questão da humanidade ela se desloca e a ideia do capital ela se estabelece. Quando a ideia do capital se estabelece e o ser humano é desregulado desse processo, ela deixa esse trato civilizatório, ela deixa e abandona esses valores humanistas. E elas passam a ver uma outra dinâmica, a dinâmica da eficácia, da eficiência. Não importa o que aconteça. Então, trazendo aqui, dando um pulo, para eu não me alongar mais do que eu estou me alongando, porque eu adoro falar. Pelo amor de Deus, Guilherme, se eu estiver falando muito, você me corta, tá? O que acontece? O que se perde nesse processo? Porque eu não sou um cara que acha que a ciência salva tudo, não. Eu não parto e não partilho. A ciência ela é um conhecimento importante, não um único tipo de conhecimento fundamental. Eu ainda gosto quando o Herbert Viana fala que o céu de Ícaro tem mais poesia que o de Galileu, né? Então, eu acho que a ciência ela é um componente importante e o que se perdeu nesse caminho foram os valores humanistas, foram os valores do trato civilizatório. São os valores, dentro desse caminho, que quantificam o ser humano no centro aí de sua dignidade, de atender às suas necessidades. E esses pensamentos que são profundamente obscurantistas, como se diz, eles são pautados numa ideia que não questionam essa questão da humanidade. Eles não estão preocupados nessa questão da humanidade. Eles tentam até fazer ciência em cima disso. De novo, uma ciência como... Porque os nazistas faziam ciência. Né? Os nazistas faziam ciência, fizeram ciência. Né? A gente aí, quem gosta aí de Segunda Guerra, ou de Guerra Fria, ou de
história militar, sabe que foram aqueles pensadores que desenvolveram uma série de pensamentos, mas dissociados à ideia de o quê? Do ser humano. O humanismo se perdeu nesse processo. Entendi. E como que a gente resgata esse humanismo, na sua opinião? Ah, essa é a pergunta de $1 milhão, né? É uma pergunta de $1 milhão. E aí, você falando para mim, cara, tanto que quando você pediu para me apresentar, eu me apresentei como professor de história, né? E o professor antes do história, porque eu sou um professor. É a coisa que eu mais me identifico, né? Eu sou um militante da educação, se quiserem assim definir, né? Eu defendo a educação, puxa, tanto que me chateia pra caramba ver um monte de gente falando sobre educação, me chateia demais, e poucas pessoas querendo ir lá tentar no chão ali desenvolvê-la, né? Eu acredito muito numa educação como processo de transformação, sabe, Guilherme? É um pouco utópico, é um pouco sonhador, é um pouco até romântico, né? Porque a gente sabe também que a educação ela também não é neutra, uma vez estamos falando de que não existe neutralidade, então não posso estar sendo incoerente, mas eu acredito nela como um agente de transformação da realidade, sabe? De resgatar uma educação voltada para o ser humano, uma educação voltada muito mais para colaboração, uma educação voltada muito mais para ajuda mútua, pelo respeito, pela diversidade. Só que isso, são coisas tão básicas, talvez tenha sido um dos elementos talvez mais difíceis, né? De novo, lembra da ideia da eficiência da máquina? A educação também é muito medida por eficiência, né? É muito complicado você falar com a educação com pessoas que têm pouco entendimento do que é esse processo, né? A minha esposa, Suelen, hoje ela trabalha em gestão, tudo mais, coordenação, direção, enfim, já está há alguns anos nessa área, mas durante muito tempo ela trabalhou com deficientes, né? Deficientes mentais, né? E aí, nesses processos, chegou um dia em casa feliz da vida, cara, que tinha um aluno dela já há alguns tempos, já, acho que mais de ano, que aprendeu a ir no banheiro sozinho e amarrar o sapato. Um homem de 30 e tantos anos, mas com deficiência mental severa, né? Poxa, no mundo da eficiência, isso talvez seja uma coisa inútil, mas olha o ganho e a satisfação de um professor, no caso dela, de uma professora, em desenvolver isso, sabe? E entender que aquilo foi um obstáculo vencido. A partir do momento que a gente olha o indivíduo, vê a potencialidade dele, vê onde ele pode chegar, e aí, de maneira cooperativa, trabalha para suplantar aquela necessidade, é assim que eu acredito. Uma educação nesse sentido, uma educação integrada, uma educação onde eu não vou medir a capacidade de um peixe pela sua condição de subir em árvore, né? Seria mais ou menos isso. Então, assim, a educação, para mim, ele é o centro de tudo. Sem ela, para mim, não acontece nada. Sim, professor, você falou na questão, né, da ciência, que você não acredita que a ciência é salvadora de todos os problemas, né? Uma coisa que chama atenção, né, nas inúmeras discussões que se abriram durante a pandemia, né, que seria, né, onde que seria a origem do vírus, né? Alguns falam, né, que o vírus foi da China, tal, mas assim, outras análises mais aprofundadas falam de uma crise ambiental, né? É uma crise como parte de uma crise estrutural do capital, né? Que vai resultar em doenças que podem se transformar em pandemias e como da Covid-19. Como que a gente soluciona, responde esse problema, né? Então, você veja, né? As coisas elas não são neutras, né? O mesmo grupo que ataca a China é o grupo que ataca a vacina que vem da China, sendo que a gente está conversando, filho, aqui, né? A gente está podendo conversar aqui graças a uma série de instrumentos tecnológicos que vieram da China. Se bobear, a roupa que a gente está vestindo também veio da China, né? É uma loucura, né? Então a gente vive, né, cara?
tem gente que chama esse período atual de pós-verdade, outro tempo das narrativas, né? Onde aí, às vezes vai aparecer aqui uma criança, um adolescente, tá? Desculpa, gente. Um gato, às vezes aparece aqui, tá? Então peço desculpas aí à audiência, ao Guilherme, por esses aparecimentos aqui. Passou minha filhota linda aqui atrás. Mas falando aqui, o que acontece? As pessoas, a palavra, quer ver? Vamos, já que eu sou um cara que gosta de conceito, a palavra radical é uma palavra muito mal utilizada, né? Pessimamente utilizada, né? O pessoal da matemática fica bastante bravo com a utilização da palavra radical, né? Porque tá lá nas operações básicas, o radical e tal, enfim, né? Filosoficamente falando, dentro da ontologia filosófica aqui, a palavra radical é aquele que quer ir à raiz do problema, né? Então, lembra da ideia da galera descobrindo o mundo? O vírus veio da China. Mas não é bem da China porque a China tem a questão ambiental. Poxa, mas a China tem questão ambiental porque tem investimento não sei da onde, que também tem problema ambiental. E aí, eles vão descobrindo o mundo agora, né? Quando? Que aí é a grande, entre aspas, burrice desse processo. É não entender que existe um conhecimento acumulado. Entendeu? Poxa, pega o que já foi pensado. Eu não preciso toda hora ficar comprovando a gravidade. Isso o Newton já fez já um tempão atrás. Com a história da maçã, que diz que não é verdade, mas acho sensacional a história. Então, para mim, a versão às vezes é melhor que o fato, né? Então, as pessoas não querem ir à raiz do problema. Elas querem eleger totens. Igual elegem mitos, salvadores da pátria, elegem totens. E se você perceber, Guilherme, você tem um sentimento no mundo muito forte, cara, que é um sentimento de revolta. Só que essa revolta, ela está também dentro desses totens, dentro desses mitos, dentro desses inimigos plausíveis. O Chile, há quanto tempo atrás, era contra o Estado mínimo, contra aí a herança do Pinochet e da ditadura. Né? Eles queriam um Estado mais assistencial. Faz o quê? 2 anos isso atrás? Que todo aquele movimento lá, por conta da aposentadoria e tudo mais. Até ia ter acho que se não me engano, uma Copa América lá no Chile, não ia ter um torneio lá no Chile. Né? Na Colômbia, recentemente, teve o pau cantou também, por maior seguridade. Né? Nos Estados Unidos, o Black Lives Matter, né? Onde você tem uma parte da população negra, uma população imigrante, questionando como são tratados dentro da terra da liberdade. E em Cuba, recentemente, uma galera questionando, mas peraí, a gente quer mais liberdade também. A gente quer mais liberdade também, certo? A gente não quer só comida, né? Como escreveu Titãs nos anos 80. Então, o que vai acontecer? Você está tendo no mundo um movimento dentro dessa linha, certo? A questão é, o mundo vai mudar. Como ele vai mudar, eu acho difícil eu prever. Os historiadores são péssimos profetas. Péssimos profetas. Então, eu não sei dizer a você para onde ele vai. Mas que ele está passando por mudança, isso é uma coisa que é inegável. Como vai configurar essa mudança, eu acho que a gente tem pouco mecanismo, que a gente está imerso, né, ao ambiente. Eu não tenho a habilidade que o Goethe teve quando ele foi lutar na coligação contra a França na Revolução Francesa. Conhece essa história? Ele foi derrotado pela Comuna Insurrecional de Paris, logo em 1789, lá quando ele foi ajudar o rei Luís XVI, né? E derrotado, ele volta para a Prússia na época, né? Vai ser a Alemanha, e diz: não perdemos para um povo, perdemos para uma nova época, né? Perdemos para um novo tempo. Eu não tenho essa sensibilidade do Goethe. Se eu tivesse, eu escrevi o Fausto aqui. Então, o que acontece? Uma mudança está acontecendo. Que mudança está acontecendo, não sei. Mas você percebe uma galera questionando uma série de coisas, movimentos. O movimento ambiental,
você percebe uma menina como a Greta... Ai, me ajuda o sobrenome dela aí, por favor, Guilherme. Greta Puta, Thunberg. agora... fugiu o nome. Como uma menina de 15 anos, né? Que claro, né, gente? E a galera fica criticando. Ah, a Greta... Gente, ela é uma menina de 15 anos, super... Eu vou questionar uma pessoa que está tentando fazer o mundo ficar melhor. Eu não entendo isso, sabe? Eu não entendo isso, sabe? Então, tá vindo. O Bob Marley, ele canta, né, numa das canções dele, né, até quando vão matar nossos profetas, né? Questionando que mataram Luther King, questionando que mataram Gandhi, que mataram os profetas dele, dessa galera que queria transformar o mundo melhor, né? Mandela estava preso, né? Tá surgindo uma galera aí, um movimento aí, um questionamento aí. Não sei. Eu tenho medo que seja somente uma primavera. E como o Hobsbawm escreveu, né? A primavera ela vem, floresce, mas depois essas flores vão embora, né? Como foi em 1848, como foi em 1968, né? Qual é a configuração disso? Qual é o resultado disso, né? Vale lembrar que esses movimentos, a gente pode pegar 3 exemplos. 1848, tá? 1848 ela termina lá na França, pelo menos, com uma ditadura do sobrinho do Napoleão. Em 68 ela termina com a ascensão da maioria silenciosa conservadora, como Richard Nixon assim definiu. E em 2013, quando teve um movimento dessa esfera, né, ele terminou com o advento aí desses movimentos neoconservadores, não só no Brasil, né? No Brasil, nos Estados Unidos, o fortalecimento da Marine Le Pen, né? Na França, embora ela tenha sido derrotada graças a uma coalizão, Erdogan, enfim, outros. Na Polônia também o bagulho tá feio. Enfim. Então, para onde vai, fi? Queria saber. Sim, Gustavo, uma coisa que me chama a atenção, principalmente no atual governo, né, eu às vezes eu tento fazer uma associação, né, com as elaborações, né, que o Florestan Fernandes faz em relação à burguesia brasileira, por ser uma burguesia conservadora e que nunca cumpriu um papel revolucionário, né? Você acredita que esse atual governo tem herança, né, da formação histórica do Brasil e desta classe dominante, que foi uma classe dominante que nunca cumpriu um papel revolucionário na sua existência? É interessante entendermos a formação dessa burguesia brasileira, né? Ou até que ponto ela é burguesa, né? Porque você vai ver... vamos lá. Tem um livro chamado O Leopardo, escrito por um escritor é ótimo, né? Escrito por um literato italiano chamado Lampedusa. Essa obra, por sinal, é uma obra sensacional, deliciosa, indicação de literatura aí. Ela narra lá na Itália um evento, um fato, que é o seguinte: um jovem aristocrata criado pelo tio, para manter ali os luxos e os louros da sua condição, seu status quo, né? Da nobreza, de um aristocrata, numa era burguesa, então estamos vivendo ali o século XIX, pós-unificação italiana e tudo mais. Ele tem que se casar com uma burguesa, passando helicóptero aqui, tira a concentração, com uma burguesa, filho de um grande magnata. É interessante a gente falar isso, porque nessa obra, tá? Há um horror do aristocrata pelos modos que os burgueses agem. Tanto que a ideia de classe social, ela não nasce para distinguir a sociedade, né? A ideia de classe nasce como o quê? Porque uma parte da burguesia começa a frequentar os salões dos reis absolutistas, né? Então eram os indivíduos que não tinham classe, né? Que não sabiam se portar. Só que os burgueses estavam a fim de aprender isso, né? E aí o sobrinho desesperado, puxa, tio, vou ter que casar com ela mesmo. E aí tem uma frase que tem nesse livro que eu acho sensacional,
Filho, vamos mudar tudo para deixar tudo do jeito que está. Então, essa frase, cara, vamos mudar tudo para deixar tudo do jeito que está, é uma frase que depois, mais à frente, eu li esse livro antes, né? Eu fui estudar sobre modernização conservadora, que é o que caracteriza bastante o Brasil, né? O Brasil passa por modernizações. Tá? O Zé Paulo Neto trabalha sobre isso, o próprio Sérgio Buarque, o próprio Florestan Fernandes. Então, tem várias linhas aí, desde cepalinos, passando por weberianos ou marxistas. E mais recentemente o Gessé Souza, desse eu gosto menos, mas é um cara que contribui aí para o debate. Por gosto, imagina, não tem a capacidade dele. Só uma coisa pessoal, só de preferir outra linha, só. Não tem nada demais, tá? Aí, o que acontece? Essa modernização conservadora é uma característica que se forma, né, no Estado Nacional Brasileiro com a chegada da família real, né? Então, você tem a formação de uma burguesia do Brasil no seio de uma sociedade escravista, no seio de uma sociedade autoritária, certo? De uma sociedade patriarcal. E esses valores, igual o sobrinho lá se casando com a burguesa, incorporando elementos da burguesia, a burguesia incorporando elementos da aristocracia, isso é incorporado por essa elite do Brasil, por esses setores do Brasil. E isso é uma coisa, e aí eu gosto bastante do Bourdieu, quando ele fala, isso que é uma coisa de hábitos que se desenvolve para pertencer a um grupo. Porque a dinâmica dessas classes médias, elas se alteram ao longo do processo histórico, não é a mesma classe média. Se você vê a história como um processo, você vai ver que vai ter uma dinâmica. Você vai ter inserção, você vai ter o quê? Você vai ter recrudescimento, você vai ter um aumento, você vai ter uma diminuição. Mas a mentalidade de pertencimento a este determinado grupo gera ali um campus, né, de comportamento onde ele acaba assimilando esses tipos de valores. O pobre é pobre por quê? Porque ele não se esforça, certo? Ele tem aquele trabalho porque ele não tem inteligência, que é um profundo grau de o quê? De distanciamento para eu me sentir numa condição muito boa. Por quê? Porque no fundo, a classe média aqui vive no fio da navalha. Ela está muito próxima da pobreza. E ela precisa desse status, sabe por quê? Porque ela não tem garantia nenhuma do Estado que vai dar algum tipo de suporte. Porque se precisar da educação pública, se precisar da saúde pública, essa pessoa vai enfrentar as dificuldades. Então eu tenho que me julgar como merecedor daquilo. E isso cria um discurso de afastamento muito forte. Certo? Que por ideologia, no sentido marxista da palavra, ela se incorpora às classes menos favorecidas economicamente da sociedade e acaba sendo um aparato de reprodução dessa verdade, desse valor. Onde você começa a discutir questões do quê? Questões básicas de direitos sociais como se fossem aquilo. Ah, mas aquilo aí é privilégio. Ah, não, isso aí é absurdo. Certo? E aí você não tem uma discussão retórica, uma discussão profunda, porque a discussão sempre vai ficar no raso, né? Ah, vamos discutir cota. Ah, mas você acha que o negro é menos capaz que o branco? Não, justamente por isso que eu sou a favor da cota, porque ele não é menos capaz, então vamos dar vaga. E os números hoje provam isso. Mas aí o senso comum, o tiozão fala, não, mas espera aí, eu não vou dirigir, eu não vou entrar no avião pilotado por um cotista e o pessoal bate palma. Porque esse discurso encontra eco em setores da sociedade. Pela configuração como a sociedade foi desenvolvida. Né? É aquilo que eu sempre falo sobre o nazismo. Tá? O Hitler não precisou ensinar nenhum alemão a odiar judeus, a ser antissemita. O sentimento antissemita já existia lá em Shakespeare, se você for ver O Mercador de Veneza. Ele foi uma coisa construída. Ele apenas materializou e elegeu um culpado e potencializou. Né?
E aí vem com grandes absurdos o que é comunismo. Tudo é comunismo hoje, impressionante, né? Até o Antigamente Dória. era mó foda ser comunista, cara. Puxa, você tinha que ler Marx, você tinha que militar, sabe? Você tinha que saber o hino da União Soviética em russo. Hoje em dia é só falar fora Bolsonaro, sabe? Porra, hoje em dia tá muito fácil ser comunista. Sim. E professor, como que você vê essas disputas? Você tinha citado aqui, né, a questão, né, dos governadores, citando aqui o Flávio Dino, mas como que você vê essa disputa entre os governadores e o Bolsonaro? E, e você acredita se essas disputas políticas contribuem para a rejeição, né, da vacina em alguns setores ou não? Se você for ver, o Brasil é o país, por pesquisas aí de opinião, onde o maior número de pessoas querem tomar a vacina, né? Eu estava vendo, o Brasil é um dos países onde tem isso mais. Porque das poucas coisas que se desenvolvem aqui, o SUS é uma coisa que funciona mal, mas funciona. Né? A gente tem um sistema de saúde para 200 milhões de pessoas, cara. E dentro do SUS existem alguns programas como hanseníase, AIDS e outros que funcionam muito bem. E a vacina, ela está incorporada dentro dessa questão. Nem foi por uma questão de conquista social. Isso, olha que interessante, você falou da elite, né? Dá para incorporar aqui, né? Dentro da ideia dos direitos, a questão do saneamento básico, ela é anterior às conquistas de direitos sociais, políticos, econômicos, culturais, tá? Civis, foram os primeiros, né? Por quê? Porque você precisa que as pessoas sejam saudáveis, porque eles descobrem que senão pode espalhar doença. Né? Não à toa temos a revolta da vacina no começo do século lá no Rio de Janeiro, né? Durante ali o governo do Rodrigues Alves e a gestão do Pereira Passos. Oswaldo Cruz aqui de São Luís do Paraitinga era o ministro da saúde, né, da época. Enfim, então você tem essa incorporação da questão da vacina dentro de uma cultura no Brasil e as pessoas estão tomando a vacina, né? Agora, você tem um núcleo duro, esse núcleo, eu estava vendo, agora, um número grande de esportistas, se eu não me engano, 25%, decidiram ir para o Japão sem se imunizar completamente, por opção deles. Então, esse tipo de comportamento, ele vai, de certa maneira, se reproduzindo e vai ganhando contornos políticos, vão ganhando contornos de discussão e polarizando, né? E polarizando ainda mais essas disputas políticas, né? Por quê? Quando o indivíduo está acuado, e o Bolsonaro está, de certa maneira, um pouco acuado politicamente, né? Você tem o quê? Você tem a exacerbação do discurso, né? O discurso ele se torna mais exacerbado, mais enfático. Por quê? Porque você precisa ativar a militância, né? E aí você tem esse tipo de reprodução, né? A grande questão é que o trato social ele foi muito abalado, né? Ele foi muito abalado, né? Essa situação, ela colocou familiares, ela colocou amigos, colegas de trabalho em situação até às vezes de beligerância nesse cenário, né? Sim. Então não é só a questão dos governadores em si, né? Porque os governadores ficaram vendidos. Os governadores ficaram vendidos, cara. Porque mesmo os governadores da base de apoio, eles não conseguiam manter esse discurso, porque ficou com a batata quente na mão. Sim. Você veja a Uma fala do das, Caiado, do Ronaldo Caiado na época. sim. Uma das coisas que eu tava. Uma entrevista que eu fiz, né, em relação a esse tema, com um professor de economia da PUC, o chamado Rubens, né, ele coloca uma coisa, um fato bastante interessante que fala para os grandes empresários e para a burguesia, é bom que a vacina aconteça para que a mão de obra volte ao normal, né? Você acredita nisso também? Então, quando a gente fala sobre a questão de saneamento básico, de saúde pública dentro dessa ideia, a ideia da economia girar, né?
Se eu não me engano, eu posso estar sendo injusto, né? Mas eu acho que foi o Uruguai. Tá? Peço desculpas se eu estiver sendo injusto com o país. Tá? Dá uma procurada aí, Guilherme, se foi o Uruguai. Ele optou para começar a vacinação em professores e na população economicamente ativa. Qual que foi a ideia do Uruguai nessa situação? Justamente garantir a força de trabalho, garantir os empregos e garantir a mola da economia girar. Tá vendo de novo a questão humanitária atrás, né, das questões dos interesses econômicos. E olha que o Uruguai é um país que é elogiado por uma série de setores da sociedade brasileira pela sua perspectiva, né? E não deu certo, porque a população mais vulnerável ao vírus é a população mais velha que continuou morrendo, né? Que continuou morrendo, né? Então tem sentido, né? Há um interesse. A economia não pode parar. Ó, outro filho passando aqui. A economia não pode parar e tudo mais, né? A grande questão e a preocupação é que no Brasil isso foi por um efeito de imunização por rebanho, que a vacina é uma imunização por rebanho, mas os caras queriam uma imunização por rebanho, vamos todo mundo, que se dane, quem morrer, morreu, quem viver, viveu, sabe? Pô, pera lá, cara, pera lá. E uma das coisas mais cruéis que existem é transformar isso em porcentagem, velho. Não, porque morreu menos de 1% da sociedade brasileira. Porra, mas pera lá, cara. Quem perdeu a mãe perdeu 100% da mãe, cara. Quem perdeu o amigo perdeu 100% do amigo. Então, se quisermos percentualizar, sabe? Então, e são mortes que são evitáveis, assim, né? Eu vi um estudioso da Universidade de Pelotas, ele até teve na CPI, né? Eu vi uma reportagem dele, se eu não me engano, na UOL, falando que muitas, eu acho até que ele exagerou, né? Mas eu acho que ele falou que cerca de 350, 400 mil mortes poderiam ser evitadas. Pô, se fosse uma que pudesse ser evitada, né? Então, assim, isso foi bastante complicado, sabe? O discurso do ministro Osmar Terra, né? De alguns empresários brasileiros, como o dono da Madeira, porque é bom a gente dar o nome. Luciano Hang, o dono da Madeiro, né? Não, vai 20 mil pessoas morrer, que já iam morrer mesmo, né? Pô, todo mundo vai morrer mesmo, então faz isso com seu filho, cara. Entendeu? Então põe seu filho lá, sua mãe, entendeu? Então, assim, esse tipo de discurso ele me incomoda muito, porque não porque ele só é anticientífico, mas é porque ele é anti-humano. E sabe o que mais me incomoda, Guilherme? Não sei se você se recorda. Nos primeiros momentos, cara, quando veio a pandemia, veio os fechamentos, a gente foi para casa, existia um sistema de colaboração que estava até legal, cara. Você ia no supermercado, oh, tem gente que está sem dinheiro, vamos deixar aqui comida. Pessoalzinho nas ruas colocando, ó, oh, se você tem certa idade, eu vou no supermercado para você. Aí veio a fatídica entrevista do presidente, que satirizou dizendo que gripezinha e falou que o filho dele comia todo mundo, né? Uma coisa muito louca essa entrevista desse presidente aí, né? E aí a polarização ganhou. A gente perdeu uma oportunidade ali enquanto sociedade, sabe? Eu não acredito muito em coesão social, nem nada. A sociedade ela é dividida, mas em alguns momentos ela precisa existir. E esse era o momento que precisava. Só que você precisa agradar esse núcleo duro, né? Veja que o Bolsonaro, ele é um cara que ele lança as coisas e o que a militância dele quer é o que ele vai, tanto que ele faz balões de ensaio. Ele fala uma coisa, ele vê, ele fala... Veja o lance do meio ambiente, Guilherme. Só por analogia aqui, sem fugir do tema. Ele faz o discurso da ONU e 2 dias depois, no cercadinho, lá do Palácio da Alvorada, ele muda completamente o que ele tinha dito lá no cercadinho, porque ele lança, vai, é dito, é divulgado, daí ele vê, daí ele fala outra coisa, daí ele fala que a imprensa mente, porque hoje em dia é assim, ó. Se eu gravar um vídeo, olha, gente, o Guilherme fez tal coisa, isso acaba tendo mais peso do que se a imprensa divulgar, né? E o slogan, fulano detona Beltrano,
né? Massacra, acaba, humilha. Pô, isso é de uma burrice que me irrita, cara. Que me irrita profundamente, porque não é assim que são as discussões. Se você fosse da história de Sócrates, Sócrates tomava pau toda hora ali nas discussões filosóficas em Atenas, dos sofistas. E, pô, quem são esses sofistas? Ninguém sabe. Sócrates é chamado um dos pais do pensamento ocidental. Então, assim, a mitada, que é a versão da direita da lacração, elas são, puxa, eu acho isso uma coisa juvenil da sociedade. Eu acho que, né, no fundo, esse comportamento, de um lado cancelar, lacrar, do outro lado mitar, eu acho que não traz a discussão e não leva a discussão a nenhum lugar, tá? E como que você vê, né, as questões das fake news, né, dos sites de fake news? Até que medida que isso colabora para disseminar o pensamento anticientífico, até que ponto não? Porque, por exemplo, você falou no começo, né, do canal, né, o canal agora está com 705 pessoas inscritas, mas só que, né, um canal de fake news tem 20 mil pessoas inscritas, né? Que é uma disparidade ainda muito grande, né? Que a gente tenta reverter, mas é difícil. Como que você vê o papel das fake news? É, até tem um jornalista que trabalhou muitos anos na Globo, que ganhou uma grande bagatela de fortuna ganhando dinheiro em cima disso, né? Gui, seguinte, cara, e audiência. A mentira sempre foi um instrumento de poder. Ela sempre foi um instrumento de poder, né? É o caso do famoso, desde o estupro da Lucrécia Borgia lá, que Tarquínio soberbo teria estuprado-a, e aí os patrícios romanos proclamaram a República de Roma contra o domínio dos etruscos, né? Começou com uma mentira. O Tarquínio não estava nem em Roma no dia lá, né? Não tinha como ele promover aquilo. A mentira sempre foi um instrumento de poder. É interessante a dialética ela nos ensina, né? Conhecimento é poder e o poder sustenta na ignorância, né? Nessa perspectiva, sabe por quê? Porque se eu disser que existe uma vacina, eu tenho que oferecer para você, Guilherme, meios para o quê? Para te vacinar. Se eu disser que não existe, que é mentira, se eu ficar só elegendo culpados, eu não tenho obrigação nenhuma de o quê? De oferecer nada, porque não tenho o que fazer. Eu sou apenas vítima de uma situação. Então é essa a retórica que se estabelece desse atual governo. Tá? Aí eu prometo remédios milagrosos que eu tenho, olha para você ver, médicos, cientistas, que defendem esses remédios milagrosos, tá? Que salvariam, que eu não sei se salvariam ou não tenho competência para isso, não tenho competência para isso, mas dentro dos órgãos reguladores do Estado que existe, das instituições internacionais, do centro de pesquisas que existem, eles questionam a eficácia desses medicamentos, tá? Tudo para justificar o quê? A imunização por rebanho, tá? Então, o que vai acontecer? A mentira, ela serve para instrumentalizar o poder e argumentar e estabelecer quem vai ou não comandar ali aquele processo. A mentira ele e sempre foi um instrumento de poder. Sempre foi. Não há novidade nisso, né? É que ele aparece com uma roupagem nova com o nome de fake news, né? Mas desde submarinos alemães naufragando o Brasil, navios brasileiros para o Brasil entrar na guerra, né? Até o plano Cohen do Getúlio Vargas em 1937 para justificar um golpe, a ameaça comunista do Brasil em 64. A mentira sempre apareceu. A mentira sempre apareceu na história. A questão é para quem ela serve, né? E tem uma coisa que seria muito interessante, né, a gente conversar aqui, né?
Durante a história, né, quais doenças que foram extintas, né, por conta da vacinação e quais doenças podem voltar pela falta da vacinação, pegando como exemplo aqui no Brasil? Ah, a ideia da vacina era extirpar uma série de doenças, né? O Brasil começa o processo de vacinação no começo do século, né? E o Brasil é um país exemplo nesse processo, né? Sobretudo após a Constituição de 88, onde a Constituição chamada de cidadã, né? Uma Constituição que tem nada pelo contrário, tá? Os partidos de esquerda naquele contexto foram contra a Constituição, tá? Uma Constituição feita por uma galera de oposição ali ao regime militar, que tinha maioria na Assembleia, né? Estabeleceu-se ali a questão dos direitos, se estabeleceu o Sistema Único de Saúde, e dentro desse sistema você tem o Plano Nacional de Imunização, né? Que conseguiu, com certeza, zerar algumas doenças, né? Melhorar a vida aí, a qualidade de vida de muitas pessoas, né? É a ciência a serviço da sociedade, né? Aí sim ela é mais interessante. Aí sim ela é mais palpável, né? Agora o que você vê são surtos e epidemias assim de pessoas tendo, sei lá, cara, doenças que estavam meio que acabadas, tipo sarampo, catapora, sabe? De coisas que estavam em tese adormecidas aí, só tinha na sua manifestação mais simples e que elas estão voltando, né? Falar sobre isso. Daí é legal falar com um médico epidemiologista e com um médico da família, eles sabem dizer para você aí com maior propriedade, um pediatra, né? Que é importante pra caramba se vacinar, né? Importante pra caramba. Agora nova, o governo lançou aí, ó, as crianças vão ser vacinadas de 12 a 18 anos. Aí eu recebi, tá? Olha, não leve sua filha mulher, porque ela, na verdade, é um projeto para destruir a família e que daí ela não vai poder ter filhos, entendeu? Então, se ela for vacinada com a Coronavac ou qualquer outra, ela não vai poder ter filhos. Pô, eu não vi isso em nenhum lugar, só vi isso numa câmera filmada de uma pessoa que dizia que era amigo do João, sabe? Quem é João também não sei, mas. Então, assim, recebi isso. Isso é. O grupo da família, ele é interessante, bem legal, assim. Eles nos informam de coisas maravilhosas, né? Maravilhosas, né? É aquele famoso texto. Se vocês soubessem o que aconteceu na Copa de 98, lembra desse texto? Você chegou a ler esse texto já? Cara, é todos iguais, velho. É todos iguais, né? Eu não recebi nenhum do Lulinha ainda, né? Daqui a pouco eu vou receber um, que na verdade eu acho que é o filho do Lula, o criador da vacina Coronavac. e desse projeto. Foi, Talvez seja, não sei. foi o Lula que fez o coronavírus para derrubar o Bolsonaro. No o, mundo inteiro. o mundo No inteiro. mundo inteiro. Enfim. No mundo inteiro. E em relação, né? A gente sabe que vai ter, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente tem uma aceitação da vacina muito grande, né? Mas a gente tem alguns lugares, né? Como o próprio Estados Unidos, que, né? Existe uma parcela considerável que não quer se vacinar, né? Aí a gente cabe aquela discussão, né? Até quanto o indivíduo tem liberdade de escolha, até quanto que a liberdade de escolha do indivíduo afeta, né, eu não gosto de usar esse termo, mas o andamento, né, da sociedade, né, porque eu não me escolher não me vacinar, eu me prejudico, né, que até aí, se você escolher se prejudicar, tudo bem, mas só que eu me prejudico você, que escolheu vacinar para poder, né, voltar um pouco às coisas como era antes, né? Dá certo? Então, muitas coisas talvez não vão ser como era, mas, né, para sair um pouco dessa crise. Como que você vê isso? É interessante falar isso. Seguindo a linha dos liberais, o pensamento dos liberais, o Alex de Tocqueville, ele traz essa discussão, né?
do paralelo no Democracia da América é a questão da dicotomia entre liberdade e segurança, né? Que é um grande paradigma e um paradoxo que a gente tem. Até que ponto vai a liberdade, até que ponto vai a segurança. E ainda nos mantendo nos liberais, né? O Karl Popper, ele dá no Sociedade Aberta e Seus Inimigos, ele dá para a gente um norte dentro dessa questão. Por que eu gosto de citar os liberais? Porque a gente vive nas democracias liberais, pô, né? Então, acho que a gente tem que ler e entender como ela funciona, seus mecanismos, né? E o Popper, ele traz essa discussão quando ele fala do paradoxo da tolerância. É lógico que ele está falando ali dos discursos intolerantes e tudo mais, né? Mas não é liberdade a partir do momento que ele prejudica outras pessoas, certo? Que é uma noção de liberdade totalmente oposta e antagônica à ideia anarquista de liberdade, com certeza. Porque a ideia anarquista de liberdade é a liberdade plena, né? A liberdade burguesa, a liberdade da democracia liberal, ela é garantida pelo direito natural, jus naturalista da propriedade, né? É ela quem garante essa ideia de liberdade e a liberdade econômica dentro dessa perspectiva. E isso atrapalha o funcionamento da liberdade de outros. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que não deveria nem existir esse tipo de discussão. Tá? Nem existir esse tipo de discussão, certo? Claro que eu não estou falando de chegar um policial pé na porta da sua casa, toque a vacina, né? Mas existem meios para isso, certo? Você pode fazer como? Você pode fazer que nem estão propondo. Em alguns lugares tem. Acho que na Eurocopa era assim. Para você poder ir aos jogos, você tinha que apresentar os exames, né? Sua carteira de vacinação. Ou seja, você vai criando formas, você vai criando elementos que, de certa maneira, você organiza-se, né? Para a questão do Estado. Porque senão, minha liberdade é pegar metralhador e ficar dar tiro para cima, entendeu? Senão, daí não é liberdade, né? Não é liberdade. Minha liberdade é detestar negros, minha liberdade é matar homossexuais. Porra, mas pera lá, cara. Né? Daí isso não é liberdade, né? Tem pessoas que confundem. Os Estados Unidos é o país onde isso é mais complicado, né? Sobretudo para o americano médio. Nos Estados Unidos, essa noção ela é bem complicada. Se você lê relatos, vê filmes, estuda sobre quando o Kennedy estabeleceu a igualdade racial ali, né, por meio de lei, e acabou com as escolas segregacionistas, né? É minha liberdade de meu filho estudar com quem ele quiser, né? Eles acharam aquilo um absurdo. Em nome da liberdade para se fazer o racismo. Peraí, cara, existem outros valores, né? A liberdade ele é um dos elementos, não único. Sim, você citou aqui a questão dos Estados Unidos, né? Lá, né? Tipo, depois que o Biden foi eleito, né? A gente viu o processo de vacinação ocorrer assim de forma, né? Assim, de forma intensa, Mais né? rápida. Mais rápida, isso. E até mesmo a gente viu alguns eventos, né? Teve as 500 milhas de Indianápolis, uma corrida acontecendo com 100 mil pessoas no autódromo, não encheu ainda, As finais da mas... NBA tá cheia também. Uhum. Eu que acompanho mais automobilismo do que basquete. O... Aí eu te pergunto, Gustavo, ao mesmo tempo a gente tem um movimento antivacina muito forte lá, como que explica essa contradição, esse contraste? É que tudo hoje é uma potência, né? É um país com 400 milhões de pessoas, né? É um país, uma das maiores populações do mundo, acho que é o dobro nosso, não tenho certeza não. É a população americana. Então, um país com muita gente, onde se você pegar e pensar assim, 10% da população, 15% da população de posse desses meios de comunicação, aquilo ganha uma dimensão muito grande.
aquilo ganha uma força muito grande. Lembrando que esses grupos, eles não são apenas pessoas individualmente agindo. Então, você tem aí elementos de pessoas que patrocinam esse pensamento, né? Então, você tem aí empresas e tudo mais que divulgam a partir de robôs, a partir de replicar ideias e tudo mais. Então, você tem esse crescimento aí desses movimentos para tentar o quê? Vamos parar a pensar, né, Guilherme? Empiricamente falando aqui, mas mais da metade das pessoas, cara, querem viver a sua vida só. E não estão erradas, não. Essa é uma liberdade que eu defendo. A maior parte das pessoas, cara, querem o quê? Acordar, ir trabalhar, ganhar seu dinheiro, pagar suas contas, tomar cerveja, transar de vez em quando, ver seu futebol e bater papo furado. A maior parte das pessoas é assim, certo? Não existe uma sociedade de pessoas politizadas. Nenhuma é. Nenhuma é. Tá? E não precisa ser. Tá? Então, essas pessoas, elas vêm a partir de um elemento muito interessante, um elemento muito forte, que é o elemento da persuasão, dos discursos, do medo, o princípio de autoridade, né, que ele é muito forte, como se quebrou o princípio de autoridade da ONU, da OMS, como se quebrou o princípio de autoridade dos grandes meios de comunicação, das faculdades. Onde vai estar esse princípio de autoridade? Vai estar talvez no líder pentecostal, no padre católico, né? Vai estar num líder da comunidade, vai estar num policial, né? Então, essas pessoas, elas acabam. E aí que entra aquela famosa ideia que chama da população, não é população pensante, que é o que o pessoal diga assim, formadores de opinião, né? Onde estão esses caras, onde estão essas pessoas, como elas estão agindo, por quê, para quem elas estão agindo. Nunca mesmo. Tipo, é um conceito, né, de intelectual orgânico do Gramsci renovado, basicamente. Mas é verdade, o intelectual que está além ali, né? Que é por sinal outro, hoje tudo é Gramsci também, né? Poxa vida, eu tentei ler Gramsci 2 vezes, tenho enorme dificuldade de ler, e esses caras conseguem ler assim com uma facilidade. Falo, caraca, velho, admiro você pra cacete, né? Tenho 40 anos, um monte de leitura prévia e tenho enorme dificuldade de ler Antônio Gramsci, e aí a galera, pô, não, porque é o marxismo cultural e tudo mais, sabe? Fala, nossa, gente do céu, Gramsci penetrou. Falo, caraca, maluco, né? Não é assim, enfim. Os cadernos Mas do, não... os cadernos do cárcere, né? Eu tive uma dificuldade para ler a primeira vez aquilo lá, assim, meu Deus, tinha um monte de nome de filósofo italiano que eu tive que ir atrás para saber quem que era o cara, tal. Aí chega qualquer mané e fala: "Não, porque a gente vive no marxismo cultural, Gramsci, né? Tipo, tudo é Gramsci também, Mas né?" sabe o que me deixa triste, Guilherme? É que mesmo as pessoas que daí apoiam Gramsci, apoiam Marx e se dizem de esquerda, também não leem. Isso me assusta É, bastante. isso é Isso me verdade. assusta. Porque a gente fala, claro que assim, a gente está falando de quem está no poder agora, né? Mas me assusta é, certos segmentos lerem tão pouco também, sabe? Assim, e lerem manuais assim, que são manuais. E não vai ali a fundo, não vai nas discussões profundas, né? Veja o caso ali do Eduardo Leite. Ele se ele se declarou, né, abertamente num programa com Pedro Bial, né? Não sei ao certo, foi com Pedro Bial que ele disse que era homossexual, né? Nossa, uma galera ali deu tilt, porque mas como? O cara, para dizer isso, ele tem que ser necessariamente de esquerda, e o cara é pró-impeachment, e aí vai, porque não compreende
ideias, né? Ideias de classe, ideias, né, de mentalidades, né? Então, as coisas são muito complexas e é importante ler algumas pessoas que estão muito pouco lidas, né? Porque daí eu ouço assim, pessoas dizendo assim, não, mas ninguém lê essa pessoa. Eu falo, poxa, a culpa não é da pessoa que não é lida, a culpa é das pessoas que não leem, É. né? É... eu inverto a lógica, né? E Só- aí, às vezes, algumas pessoas que falam coisas que eu concordo, que eu estaria, entre aspas, do mesmo lado do plano de vista ideológico, porque eu também não sou neutro, tá? E eu gosto de me expor. Essa coisa de ser isento, neutro. Meu, eu gosto de Weber quando ele fala, é o que optou pelo mais forte. Esse é o imparcial. É o que optou pelo mais forte. A minha parte sempre tem, a minha análise sempre tem uma parte. São setores mais populares da sociedade, é combater a injustiça social, certo? A minha parte, ela é bem definida. Combater a homofobia, combater racismo, isso é bem claro na minha fala, certo? Defender a liberdade individual das pessoas é outro valor que para mim é muito importante. Então você não vai me ver passando pano para a manifestação de Cuba. Ah, isso é coisa de imperialismo norte-americano. Não vai, porque não dá para. Eu não negocio com a ideia da liberdade, dentro daquela ideia de liberdade que a gente discutiu já há um tempo atrás. E são valores meus, eu não sou imparcial. Você pode discordar ou concordar de mim e levar um debate, ok. Tá? Mas o seu ponto também é parcial. Também é parte de uma outra ideia. Entendeu? Não sim. estou dizendo que a minha verdade ela é plena. E eu sinto que, assim, as pessoas leem pouco, sabe? Estudam pouco. E isso me assusta um pouco, sabe? Eu vejo pessoas citando, por exemplo, Nietzsche, que nunca leram, porque viram lá numa postagem do Facebook, sabe? Pô, certo? Eu nunca li Nietzsche, eu nunca li. Mas eu não cito como se fosse um grande conhecedor, porque eu conheço a ideia do super-homem dele. Conheço por outros autores, mas não vou ficar falando que eu sou especialista no cara, né? Então isso me assusta um pouco de maneira geral, assim. É que a gente evita falar porque a gente está vivendo um período bastante polarizado, né? E aí você é chamado de isentão, e não sou isentão. Eu apenas acho que as pessoas têm que estudar mais, Não, né? só duas coisas para a gente depois ir para a última pergunta, em cima disso que você falou. Eu vejo, Gustavo, né, que tem uma geração muito nova que vem depois de mim, que é uma geração muito crua ainda, né, no ponto de vista das ideias, né? Que é né, que acho que é uma geração formada muito mais pelo momento histórico que o país e que o mundo vive, né? Que é um setor progressista, tem que considerar isso, mas é uma geração muito crua das ideias. Isso é meio, né, complicado. E né, uma coisa que você falou do ponto de vista, né, da esquerda que não lê, eu tive muita sorte de ter um professor, né, marxista, chamado Lúcio Flávio, professor da PUC, né, inclusive acho que foi uma referência para mim, que dizia assim, ó, você tem que ler, que o militante de esquerda, antes de mais nada, tem que estudar, pegar o livro, ler. E eu fui muito formado nessa ideia, né, de pegar, estudar, ler, não sair falando qualquer asneira. Né, colocar isso também. Inclusive, um abraço para o Lúcio Flávio, que já apareceu aqui no canal já no começo do ano. E aí para a gente finalizar, Gustavo, campanha de conscientização para vacinação. Como que você está avaliando aqui no Brasil, né? Quem está tomando mais à frente é o governo, é a mídia, de modo geral, né? Para a gente aqui em São Paulo, não tem como negar. O governador está fazendo um trabalho ótimo. No que diz respeito à vacina, ó, governador que dá porrada em professor, hein? Então, é um professor que está falando. Que tirou o direito, o governador que tirou, porque a gente tem que ser justo, né? Querendo ou não, com interesses outros ou não, porque ninguém é imparcial, nem o Dória, nem eu, tá? Nunca votaria no João Dória, a não ser num hipotético segundo turno com o atual presidente. Mas ele tem sido o grande responsável. Pra gente aqui de São Paulo, tá? Ele foi uma figura importante.
Agora, se você sair dos núcleos de poder tradicionais, tá? Você vê os meios de comunicação oficiais, não. Os meios de comunicação tradicionais, eles estão agindo de uma maneira muito forte. Você vê os prefeitos, de certa maneira, apoiando isso. Os formadores de opinião, né? Pessoas que, por mais que a nossa geração não goste, mas tem uma certa inferência junto às pessoas, né? Porque o poder também mudou, né? De espaço, né? No mundo digital, o poder ele se tornou, né? É que citar Foucault hoje, mas eu li Foucault, tá? Foucault é muito citado, mas eu li, tá? Ganhou uma noção de biopolítica, né? Não, nem vou citar, nem foi ele, tá? Eu acabei de inventar essa ideia. Onde se ganhou uma organicidade, onde esses YouTubers, como o Felipe Neto, como outros aí que defendem a ideia de vacina e tudo mais, eles acabam, de certa maneira, impulsionando, influenciando, né? Sobre aquilo que você falou, duas coisas pode ser. Pode ser que a gente tenha razão, ou pode ser que a gente esteja ficando velho, porque Aristóteles também reclamava da geração que estava vindo, tá? Como Belchior disse, é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem, né? Mas isso não quer dizer que você não tem que estudar, tá? Tem que estudar, tá? E você pode lutar contra o imperialismo, mas aprender inglês também, tá? Importante aprender inglês. São certas coisas que eu não entendo, né? Isso acontecia muito na minha geração, Guilherme. Eu não vou aprender inglês. Eu tinha um amigo que o cara sabe, até hoje, acho, o cara sabe falar francês, italiano, espanhol, mas não sabe falar inglês. Fala assim, mas por que isso, Robson? Porque quando o imperialista vier falar comigo, ele escolhe o idioma que ele quiser, mas inglês eu não falo. Falo, mas você aprende inglês e você fala com todos eles, que todos eles sabem falar inglês. Mais fácil, pô. Facilita a tua vida. Mas são ideias, Guilherme, são ideias que se estabelecem. Sim, maravilha, Gustavo. Né? Estamos aqui chegando no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer, né, por você ter aceitado o convite. Foi um grande prazer te receber aqui de novo, te ver de novo depois de tanto Prazer tempo. Foi meu de ter sido convidado. Depois de tanto tempo, né, que a gente não se via, né? E então quero agradecer por você ter aceitado o convite e passo aí o bastão para você para fazer as considerações finais. Gente, primeiramente aí, se vacinem, certo? Quem não se vacinou, se vacine. A gente vai sair dessa. Tá todo mundo meio pirado, tá? Dar aula nesse sistema híbrido, online, tá sendo uma descoberta para mim, principalmente para alguém que é analfabeto digital. Eu sou um analfabeto digital, né? Não devia ser, e não me orgulho de burrice, tá? Então, corri atrás aí para saber. E vamos ser agente de transformação e mudança, pelo menos daquilo que a gente tem condição de fazer. E aproveitando hoje, dia 13, torcer para o São Paulo ganhar do Claro, Racing claro. da Argentina. Certo? Porque sem futebol também daí acaba a graça, né? Tá ligado aí na televisão à noite, né? Às 6h30, né? Não, é 21h30 o jogo de São Paulo. 21h30. Beleza, então tá tempo para Né? Mas, um abraço a todos, brigadão aí pelo convite. Poxa vida, sempre quando a gente é chamado para conversar, para bater um papo, espero que eu tenha contribuído, espero que eu tenha deixado dúvidas, né? Eu adorava o Abujanra no Provocações, não esse Provocações aí com o Marcelo Taz, é muito ruim. O Provocações original com o Antônio Abujanra, que ele fala assim, a gente é um periscópio do social e há não sei quantos anos, dependia, né, da época, semeando a dúvida. Poxa vida, claro. Do Abujanra eu tenho peso só fiquei com o peso, não tenho a genialidade dele. Mas isso é uma das coisas que me formaram, semeando a dúvida, tá? Mais humanidade. Valeu, Gui. Brigadão aí. E a todos por terem suportado. Minha mãe eu sei que vai ver até o final. Vamos ver se mais gente vai conseguir ver até o final.
Você vai me mandar o link, vou mandar minha mãe, eu sei que vê, minha esposa talvez, se eu lavar a louça e agir de maneira correta, com certeza ela vai ver até o final para me prestigiar. Mas aqueles que heroicamente me suportaram até aqui nessa 1 hora e tanto aí de fala, um abraço para vocês, um beijo no coração de todos e todas aí. E se precisar, minhas redes sociais estão abertas, só me contactar. Beleza, Gustavo. Então, mais uma vez agradecendo ao Gustavo, né? Agradecendo a você que estiver nos assistindo, né? Vamos lá se inscrever no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. A gente alcançou, né, os 700 inscritos, né? Queremos alcançar ainda muito mais, né? Pede para sua mãe, para sua esposa se inscreverem no canal. Se inscreva você também, Gustavo. Então, quero agradecer. Então, se inscreva no canal, curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal está produzindo, né? Que produziu, que vai produzir ainda. Compartilhe nas redes sociais, né? Esse e outros vídeos no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram. E siga a gente no Instagram, além de curtir a nossa página no Facebook, Mesa de Debates. Então é isso, pessoal. Fiquem atentos a programação da semana e até a próxima. Fui!